Os fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. Meu nome é Carlos. Hoje, com meus 48 anos, ainda carrego a sombra do encontro com uma criatura que muitos acreditam ser apenas um mito, contada somente em causos. Mas o que aconteceu comigo foi uma realidade sombria, que ecoa até hoje nas minhas lembranças. Mesmo tendo passado tanto tempo, as memórias daquele ser, e seus olhos, brilhando na escuridão, permanecem nítidas. O medo ainda persiste. Ele se tornou uma parte de mim, um trauma existente que carrego em meu silêncio. Fui criado pelos meus avós, Dona Maria e seu Olavo, em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, desde que eu tinha meus 10 anos de idade. E o desfecho dessa história aconteceu quando eu tinha entre 13 para 14 anos de idade. Na época onde morávamos, havia um morador que todos os chamavam de Zé dos Cachorros. Esse apelido foi lhe dado pela quantidade de animais que ele possuía. A matilha que o seguia não era normal. Seus cães tinham um brilho doentio em seus olhos, um cheiro rançoso que os acompanhava. Até mesmo o próprio Zé tinha esse fedor. A vizinhança, já incomodada com a situação, iam falar com o mesmo para tomar certas providências. Mas o homem não dava importância, achando graça da situação. A briga definitiva ocorreu quando meu avô, caminhando tranquilamente perto da casa do tal homem, um de seus cães com seus pelos arrepiados, avançou sem sobreaviso, na tentativa de dar uma mordida em um ataque feroz em uma de suas pernas. Meu avô, percebendo o bote do animal, com seus reflexos rápidos, desviou por um triz, sentindo a mandíbula do animal passar perto demais de sua perna. Meu avô, com o sangue quente de um homem nordestino, confrontou Zé dos Cachorros, dizendo que segurasse seus animais, senão ele sofreria as consequências. Zé, com um sorriso sarcástico, disse que não era problema dele, levando a uma discussão generalizada. Meu avô partiu para cima do homem, e a vizinhança interveio, separando os dois. Meu avô, furioso, disse que ele teve sorte, e se não fosse os vizinhos, ele aprenderia a lição que merecia. Mas Zé dos Cachorros prometeu que se vingaria, que a hora do meu avô chegaria. Suas palavras vieram como uma ameaça, uma promessa fria. Você vai se arrepender, Olavo. E quando acontecer, você irá sentir o gosto amargo. Não importa o tempo que levará, mas sua hora chegará. Depois do acontecimento, ao cair da noite, as coisas estranhas se intensificaram. Animais da vizinhança apareciam mortos, dilacerados e semi-devorados. Conforme as noites passavam, as mortes dos animais começaram a aumentar, com uma frequência perturbadora. Até mesmo os cães do próprio Zé dos Cachorros. A vizinhança passou a ver a sombra de um animal grande, espreitando no matagal ao redor do vilarejo, justamente com uivos estranhos pela madrugada afora. O medo começou a pairar como uma névoa pesada sobre o vilarejo, um pressentimento de que algo muito mais antigo e maligno estava à espreita na escuridão. Com a chegada da quaresma, Zé dos Cachorros se tornou uma figura mais sombria ainda. Recluso, com uma expressão agressiva, se isolando e evitando o encontro com as pessoas da vizinhança. E então, em uma noite clara de lua cheia, eu o vi, saindo totalmente nu de sua casa. Como ele estava em uma certa distância, acabei usando um binóculo que era de meu avô. A lente acabou me revelando algo aterrorizante. Zé dos Cachorros se dirigiu até o chiqueiro, ajoelhou e começou a rolar sobre a sujeira dos animais. O som de seus berros misturavam aos gemidos de dor, juntamente com excessos de raiva e uma agonia insana. Com isso, até mesmo seus cachorros fugiam de medo. Mesmo estando longe, dava para ouvir seus ossos estalando e o corpo se contorcendo de maneira antinatural. Sua pele se esticava e rasgava, revelando um novo ser, que crescia em tamanho e força, coberta de pelos negros. Aquilo que se levantou, em 4 patas, já não era mais um homem, era uma abominação, que berrava e grunhia de maneira gutural.
Soltando um uivo, se lançou em disparada para a mata fechada à sua frente, deixando um cheiro de cachorro molhado, juntamente com de enxofre. O medo me paralisou. Eu larguei o binóculo. Imediatamente entrei em casa, aterrorizado e ficando em silêncio. Passaram alguns dias, e eu completei 14 anos. No vilarejo vizinho, estava acontecendo uma festa. Pedi permissão aos meus avós para ir, pois queria muito participar. Eles permitiram que eu fosse, confiando em minha responsabilidade, mas com a condição que não voltasse muito tarde de lá, pois era época de quaresma, e era perigoso andar sozinho, à noite pelas estradas. Me arrumei, e logo parti em busca do ônibus para o vilarejo, com a promessa de uma noite inesquecível. E realmente foi, pelos acontecimentos. Chegando lá, a festa era um espetáculo à parte. A música, a comida e a alegria de todos criavam uma atmosfera vibrante. A noite passou tão rápido que, quando me dei conta, já havia perdido a noção do tempo. Olhei para o relógio, já passava da meia-noite, e percebi que o último ônibus já tinha partido há uns 20 minutos, deixando o desafio de encontrar uma nova forma de voltar para casa, e minha única opção era uma longa caminhada de volta. Como não havia jeito, voltei caminhando. A lua cheia, enorme e pálida, era a minha única companhia. Mais de 1h30 de caminhada já se arrastava, e a escuridão parecia se fechar ainda mais ao meu redor. A estrada solitária e deserta era pontuada apenas por vultos rápidos que cruzavam meu caminho, silhuetas de pequenos animais que se tornavam sombras fugazes. Em minha visão, o silêncio opressor da noite era quebrado por sons que me causavam arrepios. Primeiro, o pio melancólico das corujas, um chamado sinistro, que ecoava na escuridão da mata. Em seguida, o canto repetitivo e fantasmagórico dos curiangos, uma melodia que me acompanhava a cada passo, me fazendo questionar se eu realmente estava sozinho pela estrada. Mas à medida que me aproximava da estrada que dava para casa, a atmosfera mudou drasticamente. O ar ficou pesado com um silêncio opressor. Até mesmo as corujas e os curiangos se calaram. Nem os grilos se ouviam. Caminhando, comecei a ouvir um arrastar pesado, juntamente ao farfalhar das folhas, como se um animal de grande porte me acompanhasse, podendo ser um bezerro, ou até mesmo uma mula, pois esses animais eram frequentes e muitos ficavam soltos naquelas matas, apertando o passo. Notei que aquilo me seguia por dentro da mata. Acelerei os passos num ritmo mais rápido, e aquilo me acompanhava no mesmo ritmo, como um predador brincando com sua presa. Com o medo em forma de desespero, corri o mais rápido que pude. Em certa altura não ouvia mais nada pela mata. O barulho parou, e o medo que me impulsionava me fez parar um pouco para descansar, e foi aí que meu pesadelo se manifestou. Atrás de mim, escutei uma respiração forte e ofegante, que veio acompanhada de um rosnado grave, que me fez congelar. Ao me virar, era a mesma criatura que eu vi Zé dos Cachorros se transformar, com seus olhos vermelhos, brilhando como brasas no escuro. Ela se levantou sobre duas patas, alcançando mais de 2 metros de altura. O terror foi instantâneo. Novamente o desespero me fez correr, mas foi inútil. A criatura me alcançou em segundos. Fui atingido por uma patada muito forte na cabeça, um golpe que me atirou contra o chão de pedras, me machucando. O mundo escureceu por um instante. Ao retomar a consciência, a criatura me rodeava, farejando e rosnando, exibindo dentes enormes amarelados e um fedor de enxofre e cachorro molhado. Era nauseante. O monstro, se inclinando sobre mim, estava abrindo a mandíbula para abocanhar minha cabeça. Tentei gritar, mas seria inútil. Fechei meus olhos esperando o pior. Foi então que um disparo cortou a noite. A fera soltou um uivo de dor, tão agudo que pareceu rasgar a noite. Mais um outro disparo, agora de pé, feito um homem. A criatura soltou um rugido ensurdecedor. Novamente, 2 disparos feitos, acertando em cheio o peito da fera. Mas antes que a criatura fugisse, ela me encarou com seu olhar frio, e logo saiu em disparada para a mata escura aos berros.
Logo alguém se aproximou. Era seu Nestor, um vizinho de voz calma. Ele havia me salvado daquele monstro. Ao me levantar, ele dizia que agora estava tudo bem. Ao caminhar tremendo de medo, seu Nestor me acalmava dizendo que aquilo não voltaria mais. Ao chegar em casa, meus avós me esperavam preocupados. Seu Nestor explicou toda a situação. Com sua voz calma, porém com palavras diretas e cortantes como uma faca. Contou sobre a criatura, que quase me matou, e como por um milagre, ele havia chegado a tempo. Minha avó ouvia tudo com espanto, com um misto de horror e pânico no olhar. Aos poucos, o nervosismo deu lugar ao alívio. Ela me puxou para si, me abraçando com força. A bronca que veio em seguida, foi por causa do susto, e era carregada de amor e de preocupação. Ela limpou meus machucados, e também falou sobre os perigos da quaresma, sobre o mal que espreitava nas sombras, e dos amaldiçoados que se escondia, à espera dos desavisados. Meu avô, furioso, jurou que tiraria satisfação com Zé dos Cachorros, sabendo que ele era tal criatura, e que também prometeu vingança, depois de ter levado um corretivo dele, e disse que ele era cabra covarde, por tentar se vingar de alguém inocente. Dias se passaram, mas o homem não aparecia no vilarejo. Zé dos Cachorros foi encontrado morto, nu, à beira de um riacho. Com a sua morte, a criatura também desapareceu. E todos da vizinhança descobriram o que eu e meu avô já sabia, que aquele homem carregava uma criatura horrenda. Hoje, moro em São Paulo, e o trauma ainda vive em mim. A lua cheia me traz à mente o brilho daqueles olhos vermelhos, e o cheiro nauseante do monstro. Eu sei que muitos não acreditam nessas criaturas, mas eu sou uma de muitas pessoas que encontrou de frente com o terror real. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie. Não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos. Você gosta dos relatos contados pelo nosso canal? Compartilhe nossos links nas redes sociais. Isso ajudará o canal a chegar a um número maior de pessoas.